Só porque você assume com a pessoa, acorda com a pessoa e vive com a pessoa, não tome como certo que isso já é um relacionamento. Isso começa a desgastar o vínculo, não é? Não é a ideia de que a infidelidade acontece porque vão atrás do ator. Não é isso que acontece. É alguém que te olhou e disse, como você está linda? Eu pergunto, de quem é a culpa? De quem não contou ou de quem não perguntou? Tudo por aí. Sim. Os casais que brigam são justamente os que não se separam porque entram nisso. Porque acham que só porque se casaram, tiveram um casamento lindo, estavam lindos de noivos, tudo vai dar certo. Estou muito feliz hoje neste episódio, porque tenho de volta comigo uma pessoa que já é minha amiga, que inclusive me deu perspectivas incríveis e que hoje vem nos ajudar a entender por que às vezes a pessoa que dizemos amar é justamente quem mais podemos machucar e vice-versa. Por que parece que nos relacionamos com o nosso pior inimigo e o que podemos fazer para que essa dinâmica e esse vínculo, em vez de se desgastar a cada dia, floresça. Shulamit Graver, bem-vinda novamente ao Conquista Teu Mundo. Como você está? Muito bem, feliz de estar aqui novamente. Eu também. Acho que já fizemos um podcast antes deste. Lá falamos de tudo. Mais nada. Conquista já não tem mais nada para falar. Obrigado por estar aqui. Eu sou honesto, não, você e eu sempre temos assuntos interessantes para conversar. Isso é um fato. É verdade. Bem-vindo aqui ao Carajillo Massarico, onde estamos gravando este episódio. E hoje quero, como já disse na apresentação, desvendar algumas coisinhas que não são muito faladas nas redes sociais, que, no entanto, têm muito peso no relacionamento. Mas para entrarmos nesse assunto, a primeira pergunta que eu faria de forma aberta é possível amar alguém e ainda assim estar machucando essa pessoa todos os dias, sem perceber muito? Sim, não é justificativa dizer que, bom, somos humanos. O que acontece é que o amor não é suficiente para que um vínculo funcione. Nem todos os sapos do mundo são de carangama, nem todo amor é assim. Existem outras coisas que fazem com que um relacionamento tenha qualidade e seja sustentável ao longo do tempo. E se você não está consciente dessas coisas, o tempo passa, os relacionamentos passam e você os perde. E que tipo de coisas seriam essas, Michuli, para começarmos a nos aprofundar nisso? Por exemplo, uma coisa bem simples, porque eu acredito que a vida é sobre entendermos que são coisas simples, mas que têm seu trabalho, sua complexidade. A curiosidade. Sinto que perdemos a curiosidade em geral, nesse mundo em que vivemos, mas perder a curiosidade sobre quem é o outro. Ou seja, você se casou com uma pessoa que vai mudando de gostos, de interesses, de peso, de milhares de coisas. Então deixamos de ser curiosos, como se permanecêssemos estáticas diante da pessoa que conhecemos. E o ser humano muda a cada 5 anos, pelo menos. Sim. Mas às vezes você não faz uma frutinha, um cafezinho e diz, vamos conversar. Quem é você hoje? Não? Não. Mas então também não precisa ter algo tão formal. Mas, se você tiver curiosidade sobre quem é o outro, vai notar mudanças. Olha, de repente você pode começar a fazer exercício. Eu vou direto, não desisto, continuo fazendo tudo. Por que você pode começar a fazer exercício? Você é mais sério, né? Um pouco mais preocupado de estar com algum problema no trabalho. Muitas vezes a gente não comunica o que está vivendo porque pensa, não, para que vou trazer isso para a relação? Para que vou contar? Vai ficar maior? Vai dar problema? Esse é um erro. E também porque a gente não encontra um espaço, né? A gente acha que as pessoas não se importam e muitas vezes até mesmo as pessoas que temos como parceiros ou amigos não perguntam de verdade. Ei, como você está? O que está acontecendo na sua vida? Então me conta o que tem acontecido com você, do que você tem gostado, em que você anda. Claro, tô te vendo assim, está tudo bem, tem algo em que eu possa te ajudar, e aí a gente acaba seguindo no automático. Tipo, claro, E olha, ontem eu tive um insight importante. Durante um almoço, com umas amigas que a gente não se vê com tanta frequência. Sim, mas quando a gente se vê é muito bom. E aí uma delas começou dizendo, gente, vamos nos atualizar. Contar onde cada uma está na vida. Então me perguntaram primeiro e eu disse, onde estou eu? Quer dizer, eu realmente me perguntei, o que eu responderia? te achei muito fofo. Olha, existem muitas formas de fazer isso. Mas o que precisa existir antes de conhecer o outro é a curiosidade. Claro. E como essa curiosidade se manifesta na prática? Exatamente.
também tendo curiosidade. Desculpe a palavra por quem está na minha frente. Perguntando para ele. Pergunto para ele algo estranho, pergunto para ele se não vê nada estranho. Ontem, quando me fizeram essa pergunta, eu pensei no meu tema de casais, que apesar de eu trabalhar como um casal que sai, divide uns tacos e se senta, e cada um fica no seu celular, Sim. que tal aproveitar para perguntar, ei, como? Se alguém te perguntasse quem você é hoje, você me responderia. Como você está? Só porque você dorme com a pessoa, acorda com a pessoa e vive com a pessoa, não ache que isso já é um relacionamento perfeito. Claro. E você está falando das mudanças que aconteceram, mas muitas pessoas também não sabem muito sobre a história da pessoa, sobre suas conquistas, sobre as coisas que apaixonam. Tipo, se apaixonam, conversam 2, 3 coisas e se casam. Exato. E como se já se conhecessem. E aí você está em uma reunião e surge o assunto de alguma coisa do passado e você vira e diz, olha, eu nunca soube disso. Aham. Eu não sei disso. Sim. E então você cobra dele. Aí eu quero trazer um segundo ponto. Você cobra dele, por que que você nunca me contou? Olha, não é questão de culpas. Eu pergunto, de quem é a culpa? De quem não contou ou de quem não perguntou? Tudo por aí. Não. Mais uma vez, volta ao tema da curiosidade. Com quem você está morando? Sim. O que ele mais gosta? Quais são as paixões dele? O que ele já não gosta mais? Quais são os medos dele? Do que ele tem medo, talvez algo que não tinha antes, meu filho, sabe? Essas coisas vão mudando. Claro. Eu colocaria tudo isso no pacote da curiosidade. E a partir daí é lindo porque você vê a pessoa como ela é e não a ideia que você tem na sua mente, que talvez já esteja obsoleta ou talvez nem seja tão real quanto você pensa. E dessa forma você pode empatizar, imagino eu, né? Você diria que empatia também é um elemento importante? A empatia, que é uma palavra muito usada, não é simplesmente sentar na frente do outro com vontade de ouvir. Para mim, a empatia é um passo além. A empatia é quando sua parceira está te contando tudo. Você sai de si mesma e se coloca no lugar dela, ouvindo o que ela está dizendo a partir da perspectiva dela. Porque empatia muitas vezes é confundida com apenas ouvir, opinar e dar conselhos. Muitas vezes a outra pessoa só quer conversar. E é por isso que os casais param de compartilhar as coisas. Já sei o que ela vai me dizer. Vou chegar e contar que tive um dia super cansativo, que viu que o menino caiu, que o papai vai me dizer: por que o professor não te levou? Ou por que você não leva sua ajudante? Ou por que sua mãe não te acompanhou? Não, 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 obrigado, isso já passou. O que eu quero te dizer é só que eu fiquei muito cansado. Que eu tive uma tarde muito difícil. E só quero compartilhar isso com você porque você é meu parceiro. Então, eu até recomendo um exercício de à noite cada um conversar por 10 minutos sobre o seu dia. E você não pode dar conselhos nem opinião, só ouvir. Que o outro sinta que tem um espaço seguro. Verdadeira empatia. Ok. A empatia não é ouvir o outro enquanto você está cheia de sabedoria. Não, exato. Dizer ela onde ela errou. Totalmente de acordo. Esse é um erro muito comum que ouvimos e queremos resolver pelo outro. E isso, na verdade, eu aprendi com você, que é ouvir e perguntar, tipo, confirmar e dizer, que legal, você quer a minha opinião ou você quer que eu te ajude com alguma coisa ou só queria que eu te ouvisse? Mas olha, mais do que isso. Sim, vamos voltar ao caso dessa mulher sobrecarregada. Se você realmente sai do seu lugar e se coloca no lugar dela, o que você responderia é: não, só de te ouvir, eu já me sinto cansada também. Sim, sim, sim. Perfeito, porque estou no seu ombros. Sim, algo que me ajuda muito e que eu passo para vocês é que eu sou muito imaginativo, tenho uma imaginação muito visual. Então, quando alguém me conta algo, primeiro eu gosto muito de ouvir. Sou muito curioso, como você disse. Pero, e quando me contam histórias, por exemplo, minha esposa ou minha mãe ou qualquer pessoa, mesmo que seja que foram ao mercado ou coisas muito importantes do trabalho delas, eu realmente vivo a história na minha mente, como se eu tentasse ver. Mas isso sai naturalmente, não vou dizer que pratiquei, mas passo para vocês que tentem ver a história na sua mente. E então isso vai colocar vocês como se estivessem em um tipo de filme, onde vão querer saber mais porque vai faltar completar algumas coisas tipo, ei, como foi isso e o que é isso e tal. E no final, como você disse, você vai falar, uau, eu sei como você viveu isso, ou pelo menos tenho uma ideia, né? De los. Então a empatia não é só ouvir, é se colocar no lugar e na cabeça dos outros. Sim. Por isso se fala tanto, se coloque no lugar do outro. O que eu digo é, olha, isso é algo que aprendi como terapeuta. Sim.
Uma das coisas mais importantes de ser terapeuta é escutar o outro do ponto de vista dele, não a partir da sua realidade. E isso é o bonito do nosso trabalho, porque eu saio da minha realidade quando entro na realidade de outra pessoa, normal. É como se fosse terapêutico. Eu esqueço porque estou vivendo a vida dos outros. Claro. É bom quando as pessoas dizem, e no final do dia você não termina exausta? Não, eu estou em outras vidas felizes. É? Aham. Pelo contrário, quando chega a noite, uau, agora é a minha vida. Agora é a minha vez de entrar em contato com as pessoas. Então é preciso se colocar no lugar do outro. Isso é algo muito importante que precisamos fazer. E eu acho que essas ferramentas não são de uma época, de um momento. É um kit de ferramentas Sim. para viver em casal e não usar. Eu não gosto. Eu concordo. Com certeza haverá mais. Você vai me dizer depois. Mas essas duas, se não forem aplicadas, de que maneira podem prejudicar o vínculo e também a pessoa que está na sua frente? A primeira é que, se você não tem curiosidade sobre a vida do outro e o outro não tem curiosidade sobre a sua vida, cada um vai crescer do seu jeito e vão acabar sendo apenas colegas de quarto, desconhecidos. E aí sim, a relação corre o risco, alguém mais. Essa vez? Sim. Porque o ser humano precisa se sentir visto. É uma necessidade que não podemos ver. Parte do que acontece na questão da infidelidade, e já foi feita muita pesquisa sobre isso, porque gerou muita curiosidade, não é a ideia de que a infidelidade é porque vão ficar com outra pessoa. Não, não, não. Não é isso que acontece. É alguém que te olhou e disse, como você está linda. Que te ouviu, que te validou. Sim. Então esse relacionamento está em risco. Sim. Que qualquer um dos dois encontre alguém que faça essas perguntas curiosas e diga, uau, Claro. ela se importa. Claro. E embora, desculpa te interromper, Julie, embora a infidelidade não se justifique, Não. é um sintoma muito importante porque, veja, parte de estar em um relacionamento é acompanhar um ao outro e se ver pelos olhos do outro e se ouvir pelos ouvidos do outro. É como um espelho que pode mostrar não só as feridas, mas também suas coisas boas, as coisas que você viveu, suas nostalgias. É seu companheiro de viagem, como você disse. E se esse companheiro de viagem, esse copiloto, não quiser ter curiosidade sobre a sua vida, com suas mudanças, com suas dores, com suas alegrias, e de repente, um caso bem clichê, você vê que sua colega de trabalho, sim, você vai acabar se envolvendo quase sem perceber. Não? Ou bem, você pode somatizar isso de muitas formas, mas a realidade é que, como bem diz Julie, é uma necessidade básica do ser humano sentir que é aceito, que é ouvido, que é visto, que nesse caso faz parte desse vínculo. E o mesmo acontece com a questão da empatia. Se eu sinto que toda vez que compartilho, olha, porque intimidade, cuidado, intimidade não está só na cama. A intimidade emocional é até mais importante. Desculpa. Bom, é igualmente importante. Não vamos classificar. Tá. Peça pelas minhas coisas antes de me dizer o que fiz de errado ou o que devo fazer certo. O que está acontecendo comigo? Eu começo a me fechar. Eu começo a conversar sobre minhas coisas com meus colegas, com minhas amigas, com minha mãe. E dentro do relacionamento, não, porque eu sei que toda vez que eu contar, ele vai me explicar por que eu fiz errado e como eu poderia ter feito diferente. Ele não vai me ouvir. Isso é uma distorção da nossa ideia de intimidade, porque isso é uma verdadeira intimidade. Ok. Perderla. E então a intimidade vai se perdendo e uma coisa puxa a outra. Se a intimidade emocional se perde, automaticamente ela vai se perder também. Porque tem uma frase que diz: a conexão emocional é para o cérebro, para o sistema emocional, o que o sexo é para o corpo. Então, se não existe uma, A outra vai se perdendo, então os casais vão se distanciando, mas o problema é que eu não sei brigar. Claro. Temos um mal-entendido de pensar, olha, aquele casal se separou, mas eles nunca brigavam. Não, 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 não. Os casais que brigam são justamente os que não se separam, porque eles entram. Não, não, não. O problema é isso. São situações, detalhes ou coisas sutis Sim. que com o tempo vão se perdendo. Julie, por exemplo, a curiosidade e a empatia não só em relação à vida geral da pessoa,
mas também ao que a machuca. Por exemplo, eu expresso para você como minha parceira. Vamos tentar pensar que da melhor forma possível, às vezes não da melhor forma, numa reação, mas nunca de forma ofensiva ou agressiva. Então, olha, é quando você faz isso, me incomoda, ou me machuca, ou me dói. Como isso ficaria? Porque muitas vezes também não é só sobre as coisas do dia a dia. É sobre as coisas que você sabe que estão desgastando o vínculo e que a outra pessoa começa a se defender. E então a se justificar. E então não empatiza com a sua dor ou a minimiza, né? Então, como podemos aplicar isso aí? Olha, eu acho que aí é importante que você possa metacomunicar, que quer dizer, mais do que entrar no terreno da briga, entrar no terreno de falar sobre como vocês estão se relacionando. E para isso, você precisa ser uma pessoa com muita consciência. Muita consciência emocional. Devolver a outra pessoa. Olha, é que eu me sinto assim, e isso acontece em sequência. Não brigar no campo de batalha, mas sim subir para um nível acima. É como se você conseguisse ver a cena do terraço e aqui estavam você e sua parceira. O que está acontecendo com você? Como um narrador. Como um narrador. Como se você se separasse em duas. Eu digo, o corpo de armas se desprende, imagina, e de cima você pudesse se ver. Ok, então você poderia dizer algo como: olha, quando isso acontece ou quando você diz isso, eu sinto tal coisa ou tal coisa acontece comigo. A emoção, devolver a emoção, é uma ferramenta extraordinária que tem duas dificuldades. Primeiro, que não sabemos definir nossas emoções. Esse é um grande problema. Sim. Mas, se soubéssemos defini-las, o que, aliás, precisamos aprender, seria uma grande ferramenta. Porque, veja, o que acontece comigo quando você tenta me consertar? Quer dizer, o que acontece é que sempre que eu falo, você tenta me consertar. Triste, mas não é tristeza. Eu fico nostálgico, eu fico bravo. Eu me sinto desprezado. É preciso dar um nome para a emoção. E então, quando você fala sobre como se sente e nomeia essa emoção, você não está julgando o outro. Assim o outro vai ficar mais em paz. Ok, no melhor dos casos. No melhor. Mas deveria, porque as emoções não estão sujeitas a um benefício moral. Se eu te digo hoje eu estou tristinha. Não, não fico triste. Não, bom. Estou. Claro. Estou triste, mas posso ficar triste um pouco. Não tem problema. Mas você não pode dizer para o outro, não, não, não. Você não pode dizer isso. Porque está. Claro, É uma emoção. claro. E minimizar ou invalidar isso machuca ainda mais. Machuca ainda mais. Porque não, 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 não fique triste. A vida é linda e tudo mais. É que eu não tenho família. O que aconteceu comigo? É aí que entra a curiosidade. Porque isso. Todas se van entrelazando. Claro. Porque você está triste. Porque se tudo que você tenta me dizer, não fique triste, olha, o sol saiu, a vida está linda, vou te dar um carajillo. Não, 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 espera. Tudo isso é muito bonito. Mas aconteceu algo forte comigo hoje de manhã. Claro. Então, essa é a realidade. Claro. Mas o que acontece quando você diz: eu me sinto triste, ou isso que você disse, ou fez, ou qualquer coisa, me machucou. E a outra pessoa entende isso como esse julgamento que você falou e começa a se defender, se desconecta, justifica, minimiza, invalida. E então o outro já começa a se defender da defesa e vira um caos. Nunca vai ser. Eu fiz terapia porque já tinha se tornado. Mas aí teria havido empatia e curiosidade, que são as duas primeiras ferramentas que percebemos que são valiosíssimas. Não teria acontecido. Isso teria servido como um sinal de alerta para o outro dizer: ok, curiosidade, ou meu amor, por que você sentiu isso, ou de que maneira eu fiz isso, ou qualquer coisa assim, e empatizar com a narrativa. Teria. Não teria. Não teria acontecido. Somos curiosos sobre muitas coisas, mas se você perceber, temos pouca curiosidade sobre nossa família. Será por quê? Por quê será? Porque achamos que como vivemos juntas e estamos o tempo todo juntas, já sabemos de tudo e não precisamos perguntar tanto. Mas com essa amiga com quem fui comer, que não vejo há 3 meses, aí sim eu tenho que ser curiosa porque não a vi. Eu também não vi nada que me fizesse parar. Claro, eu não vi isso. E por isso muita gente, mesmo em um relacionamento, ainda se sente muito sozinho. Porque não se sente vista, ouvida ou valorizada. E
Por exemplo, quando você constantemente percebe que o outro, você tenta contar algo e o outro não demonstra curiosidade. E aí você dá de cara com a parede. Ou tenta expressar o que te magoou e o outro se defende. E você começa a se fechar. Isso começa a desgastar o vínculo, né? Desgasta e afasta. Oh. Faça coisas ao mesmo tempo. Porque então já não é só sobre com quem eu tenho vontade de ficar, e sim se isso vai durar. Sim. E então você sim, eu adoro sair para jantar, ele é muito bonito, eu adoro ir ao cinema, adoro assistir uma boa série. Mas paramos de compartilhar essa intimidade linda. Isso que você acabou de dizer acontece muito a série, os casais na frente da televisão. Ou no cinema, ou com os amigos, ou viajando, mas poxa, distraídos com todo, sem se olharem um ao outro. E tem muito disso, e eu acho, eu sou uma pessoa que, acima de tudo, valoriza a conexão emocional mais do que qualquer outra coisa. Obrigado. Nem todo mundo valoriza isso. Valoriza um casamento que eu chamo de funcional. Tipo, bom, essa pessoa cuida dos filhos, cuida da casa, o que também é muito valioso, mas a gente não se conecta, não tem nada. Não, eu prefiro que minha casa esteja uma bagunça, mas que eu tenha uma boa conversa com minha mulher, sabe? Ou uma amizade. Deixa eu dizer, eu acho que isso que você disse é muito importante. Estamos colocando atenção nos lugares errados. Como se isso fosse um bom relacionamento. A casa bonita, tenho a caminhonete limpa, os filhos, boas viagens. Eu acho que isso que está acontecendo é um risco. E minha conclusão é que por isso o mundo do casal tem uma dependência tão grande, porque a cultura também não ajuda a parte social, onde você coloca a atenção na mão se eu não faço a parede. E essas coisas tão sutis são pouco discutidas. Sim, e quando se fala, como ninguém nunca nos ensinou essas habilidades, acaba se falando, como você disse, num lugar de cobrança. O outro não é curioso, não tem empatia, você fica bravo, faz uma bagunça e isso vira o padrão. Então acabam duas pessoas fechadas, se relacionando muito a partir do mecanismo de defesa. E como você disse, talvez nem saiam de casa porque é tipo, estou confortável, tenho aqui minha carteira ou aqui tenho quem cozinhe para mim. E isso é horrível. É horrível, porque quando eu ouço isso, eu penso se realmente temos só uma vida, que triste, né? Livre, quer dizer, que triste não compartilhar sua vida de casal com alguém com quem você realmente deveria viver, livre, onde você sinta que essa pessoa está lá para você. E eu te perguntaria, isso a gente deveria ver logo de cara no namoro ou pode ser construído? Por quê? Sim, porque muitas vezes é questão de temperamento, de... Olha, eu realmente acho que existem temperamentos, que existem estilos, tudo isso, mas sinto que sempre dá para encontrar uma forma de construir isso, mas você tem que ter consciência disso. E muita vontade. Muita vontade, porque a vontade é o que pesa na hora da mudança. Sim. Mas é preciso ter cuidado, porque veja, se não fizermos tudo isso que você está fazendo, se não tivermos cuidado, você vai perdendo a admiração pelo outro. Isso é inevitável. Sim. A admiração é a antessala da... Ou seja, eu pergunto para vocês conseguiriam se apaixonar por alguém que não admiram? Pensa só um pouquinho. E então, para eu continuar admirando o outro, eu preciso saber quem você é. E quando você diz admirar, a que tipo de características você se refere? Porque muita gente relaciona admiração com sucesso. De que maneira podemos destrinchar isso? O que seria importante para mim um parceiro? Por exemplo, nada a ver com o que. Quer dizer, para mim importa que um parceiro seja limpo. Nem é isso que importa. O que importa em um parceiro é as coisas mais sutis. Sim. E eu admiro, não sei, estou falando do meu caso, eu admiro muito a minha parceira, com quem vou completar 42 anos de relacionamento. Embora ela tenha entendido que eu era uma mulher que realmente valorizava muito minha vida familiar, mas que me realizar profissionalmente era muito importante. E você não sabe o quanto eu admiro que nunca. E eu te digo nunca, quando eu digo para ela, desculpa, não posso jantar com você porque estou correndo para gravar com John. Ai, que legal, manda um beijo para ele, aproveite, eu sei que você adora. Quer dizer, ela me entende, mas sabe que tem uma pessoa feliz ao lado dela. Claro. Viu? Claro. Então, eu admiro ele por isso. Porque ele é uma pessoa madura.
que sabe ficar sozinha. Por exemplo, para mim é muito importante que se eu fosse casada com um homem que não sabe ficar sozinho, Sério, eu não conseguiria sair. Sem dúvida. Sempre eu vejo isso com amiga, com colega. Sim, eles são mais filhos deles do que esposa. Não vou a esse congresso porque já pedi outros assuntos. Não, eu me seguro. Não dão permissão para eles. Pois é, e que não podem porque já fizeram muito, agora já é a vez deles. E comigo acontece o contrário. Quando sinto que já me inclinei demais para esse lado e comento com ele. Ai, você acredita? Aí está a questão, mas não vou porque agora já deu. Você vai ver, vai se arrepender. Admiro que seja assim. Mas sabe por que é assim? Porque ele é um homem muito rico. Ele é apenas um homem rico interiormente, que tem uma vida muito rica e gosta de ler, mas que tem seus programas de National Yoga tão interessantes. Poderia ser isso. Claro, porque ele não precisa de você, mas ama estar com você. Então, se você tem sua vida, admiro. Admiro. Ele está bem. Admiro isso numa pessoa. Claro. Não tem a ver com sucesso. Tem a ver com sutil. Então, se você se casou com uma pessoa muito bonita e a admira porque ela é bem sucedida, porque tem dinheiro, porque é muito bonita, todas essas coisas podem ir embora. E além disso, você não está admirando a pessoa pelo que ela é. A admiração é pelo seu ser, porque tudo isso vai embora. E então, de repente, sinto que já não nos amamos mais. E eu volto à fonte do amor. E a fonte do amor e da admiração inicial está errada. Não. A gente tem que admirar uma pessoa por algo mais pessoal. Pela sua generosidade, pela sua nobreza, porque essas coisas não vão embora. Se uma pessoa é generosa, tanto faz se tem muito ou não. Sim. Ou, uma pessoa é nobre, a nobreza é algo lindo e você é nobre no seu ser. Não tem a ver com seu sucesso, com o que você tem ou não. Então é muito importante hoje que todos que estão nos ouvindo e têm um parceiro, sentem-se por um minuto para pensar no que admiram em seu parceiro ou por que o admiram. O que aconteceria se depois de certo tempo você percebe que os casais mudam ou muitos entram pela porta da paixão, do enamoramento e descobrem que não tem essa admiração? Isso é algo que eles não estão percebendo ou é algo que realmente pode não existir? É algo que pode não existir e para mim é o principal causador das outras coisas. Sim. Sim, porque é impossível amar o interno. E então o amor começa a diminuir, então já existe intolerância, então todos os fantasmas possíveis entram e é muito difícil consertar isso. Porque como faço em uma sessão terapêutica para que alguém admire uma pessoa que não admira? Claro. Então aqui eu recapitularia um pouco o tema da curiosidade, o tema da empatia e o tema de se tornar uma pessoa admirável. Ou conectar com o seu ser admirável. Porque você já é amável, você já é alguém que pode ficar sozinho, você já é amoroso, você já é muitas coisas. Mas provavelmente por causa da rotina ou das suas etiquetas e você só acredita que é a profissão que tem e por muitas coisas você se apagou. Mas se você voltar a se conectar com a sua plenitude individual, é mais fácil que o outro veja isso e se o outro não enxergar, bom, aí já é problema dele, mas que você se sinta tão bem interiormente, como você disse, que possa ser admirável. Exatamente. Eu acho que uma pessoa que é rica, que é plena, é digna de ser admirável. Claro. Então é um trabalho dos dois lados. Sim, total. Mas quem tem que fazer isso, acima de tudo, é a pessoa com a própria fé. E hoje eu gostaria de ser alguém admirável. O que eu tenho dentro de mim? Sim, isso. Além dessas três que estamos vislumbrando, eu sei que existem muitas outras, e é sobre isso que geralmente conversamos, você e eu. Mas, qual outra você gostaria de colocar hoje na mesa, Julie, dessas ferramentas ou habilidades que precisaríamos desenvolver para nutrir o vínculo em vez de machucá-lo? Acho que uma delas muito importante é saber reparar. Sim, Com saber reparar, quero dizer, temos um mal-entendido, perdão. Porque alguém nos diz, nossa parceira nos diz, ouve, isso que você fez me incomodou, mas já me perdoa, né? Pronto. sim, como se isso resolvesse tudo. Pronto, desculpa. O que é isso de desculpa? Já me desculpa? Não. Para mim, o perdão tem uma prévia.
Para eu poder perdoar, preciso sentir o seu autorreconhecimento. 100%. A empatia. E curiosidade, empatia em outro terreno. Eu adoro. Mas a gente não faz isso, sabe? A gente não faz. Tá. Porque, sabe? Como a outra pessoa interpreta isso? Ou você quer começar de novo? Sim, como uma evasão. Tudo de novo já? Sim, sim. Bem perdoar? Você não tem essa capacidade de perdoar. Mas quando eu te vejo assim, eu sinto que você não está levando em conta a minha voz. O perdão é a capacidade de você reparar. De você poder lamber as feridas do outro. Não lo hacemos. Não fazemos isso. E eu não preciso dizer isso. Se você ama de verdade, não. Exatamente. É poder dizer, você sabe que me perdoa porque eu realmente te magoei. Eu te magoei e você sabe que eu não percebi? E vou ser muito mais cuidadosa da próxima vez. Te peço perdão porque reconheço. Como te magoei, onde eu te doei. E sabe o que acontece com o outro? Ele já não precisa mais do perdão. O que nós, seres humanos, queremos não é a palavra perdão. É sentir que não estamos loucos. É sentir que aquilo que vivi é real. Confirmação da sua dor. Claro, é novamente nos sentirmos vistos, ouvidos e amados. E quando você imediatamente diz, bom, já foi, me desculpa, você não se deu o tempo de ser curioso, de ser empático e de, como você disse, abraçar ou lamber essa ferida do outro e ser responsável pela sua parte no assunto. Porque, ok, talvez o outro intensifique isso por causa da sua própria ferida, porque é muito sensível, porque distorceu, o que você quiser. Vamos ver. Mas tem algo que você tocou e é isso que você precisa fazer depois. Vamos ver. E olha, todos nós erramos. Humanos, e às vezes vamos machucar sem querer. Digo sem querer porque no momento você não estava consciente. Mas então é isso que significa. Porque veja, eu fiz sem querer. Até que ponto? Se não, foi sem querer. Não foi totalmente minha intenção fazer isso. Mas então o outro não se sente validado. É como essa raiva de dizer para o outro, não me peça desculpas, mas reconheça que aquele choro que eu tive, que aquela dor, que aquele dia eu merecia, ou seja, foi real. Eu tenho direito a isso. Aham. E é isso que eles querem. Não é a palavra perdão. Claro, e muitas vezes aí também entra ou aquele que quer imediatamente pedir perdão como para já evitar a conversa, ou aquele que pega essa reclamação, ou essa necessidade, ou essa dor, e começa com a dele e começa a trazer coisas. E é que você também não sei o quê, e é que não sei quanto. Nunca abraça, nunca empatiza, nunca... Muitas vezes, em todos os relacionamentos com os pais, com todos, muitas vezes um filho quer poder dizer ao pai, porque reconheceu em toda a sua vida o quanto foi difícil e o quanto o pai o machucou. E não quer falar com o pai e que ele diga, já, desculpa, já, tá bom, me perdoa. Eu fiz o que pude com as ferramentas que eu tinha e isso foi o que eu consegui fazer. Não, isso não serve para você como filho, não. Sim, o que você quer que eu diga assim, eu não podia, foi loucura. Agora eu consigo puedo ver do seu ver ponto desde de outro lugar. vista. Sim. Eu vejo e sinto muito. Eu te abraço e sinto muito. Você não precisa de mais nada. Aí se curou. É tão fácil curar quando eu paro. Sim, as pessoas me mandam curar, não deveria ser para mim. Não. E aí eu só complementaria, você me corrija ou confirme, colocar amor verdadeiro, intenção verdadeira, porque quando a palavra sai automática, tipo, já me perdoe, sinto muito, não sei o quê, o outro sabe que não é verdade. O outro sabe que você não está nem conectado com você mesmo, nem com ele, e sabe disso. E até vai ficar mais ansioso ou mais, sei lá, e a conversa não vai avançar. Em contrapartida, quando você se conecta com essa empatia da qual falamos, você diz, eu te vejo, sinto muito, realmente sinto o que você sentiu e me perdoe, ou vamos ver como podemos resolver isso. E você se... E você se cura. Sim. É que as pessoas falam se curar como se fosse não. É que curar é assim como se imagina no encontro. Sim. Sim. Se curar é a culminação de um processo que é muito mais simples do que pensamos. Porque se você consegue fazer essa parte do perdão corretamente, reparar, em outro momento muito rápido, o que você queria, sim, já passou. A única coisa que eu queria era que você reconhecesse que aquela dor que eu senti, eu tenho o direito de ter sentido, não estou louco. Claro. E aí eu te diria, Julie, principalmente nos primeiros anos de relacionamento ou casamento, porque esse vai e vem, para mim, você
que me diga. Porque isso é muito constante e vai haver muitos gatilhos que você aciona. Ao longo do caminho, você aprende o que dói no outro. E o outro também aprende o que dói em você e essa dinâmica vai ser muito constante. E você não pode, dizer, é que você está constantemente me dizendo que te machuca, ou você está constantemente me dizendo que já está de saco cheio, já está cansado ou cansada, já está farto. É que as pessoas acham que entrar em um relacionamento e ter esse tipo de conversa significa que tudo está errado, sem perceber que, por não tê-las, o vínculo se desgasta. Exato. Esse é um mal-entendido e principalmente nos primeiros anos é melhor pecar pelo excesso. Tem que fazer muito porque você está construindo uma relação. Amém. Depois que você construiu, ela já vai ter uma sintonia diferente se você construiu com essas vozes. Então, no começo, os casais se assustam porque dizem, se estamos juntos há tão pouco tempo e já estamos assim. Não, vamos ver. Quando você começa um negócio, quando você começa qualquer coisa na vida, exige mais esforço no começo. Sim. Por que vocês acham que só porque se casaram, tem um bebê lindo e era um casal bonito de namorado, tudo vai dar certo? O que? Sério, quieto? E então os problemas deveriam aparecer aos 30? Não, aos 30 você vai estar soterrado por tudo isso. Sim, isso se você chegar aos 30. Não, desde recém-casado já tem que começar a ter. Sim, é como um ensaio, não precisa ter medo de construir. É certo, aqui o assunto, e eu também diria, se chamarmos isso de habilidade, é a capacidade de aprender e aplicar na próxima vez. Porque é verdade. Se você já viu o que machuca, se já se expressaram e tiveram empatia, e já está tudo certo, e você já sabe que isso é um gatilho para a pessoa, e na próxima vez você volta a tocar nesse assunto, volta a tocar, ou volta a discutir feio, e aí quando as coisas se acalmam, vocês voltam. Quer dizer, tem muita gente que consegue conversar como adultos, vamos colocar entre aspas, depois de um período de muito estresse, choro, briga, empurrões e tudo mais. E ok, ninguém nos ensinou a discutir. Mas se você não vai aprendendo a quebrar esse padrão com tudo isso que estamos falando, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito simples. E muito. Fica difícil porque nunca fizemos isso. Então, não há progresso, o relacionamento não floresce e, pelo contrário, se desgasta. Muito. E muito. Por isso é preciso, ok, da primeira vez você chegou a 100 de raiva, vamos chamar assim, mas vamos fazer o dever de casa para que da próxima vez seja 90, depois 80, e quando chegar a 20, 30 já não tem mais problema. Certo? Que outra habilidade você acha que podamos mencionar antes de... Bom, importante é mencionar que todas vão se entrelaçando, se você perceber. Claro. É um sistema desde... Ai, Pepe, já estou ouvindo o podcast. Falou, então tem... Não. A empatia também tem a ver com poder curar, Sim. ou com poder reparar. Outra, é um pouco mais difícil, mas acho fundamental. Vamos ver. Entender que há coisas que podem ser resolvidas e coisas com as quais a gente tem que aprender a conviver. Porque esse negócio de querer negociar, tudo acaba ficando sim um pouco cansativo no relacionamento. A que me refiro? Você não vai mudar a família de origem do seu parceiro. Você não vai mudar de onde ele vem. E você sabe que existe essa ideia de que você casa com a família. Oh. Depois de 40 anos como terapeuta, já estou desmistificando isso. Já não estou tão. Ok. Eu acho que você se casa com uma pessoa e a família pode ficar entre parênteses. Algo irregular. Se para mim ir com a sua família me causa tanto estresse, me causa tanto problema. E o que a sua família quer? Converter os filhos, netos. E eu posso negociar que de 4 vezes eu vou uma. E todos estamos em paz. Eu posso dizer para o meu parceiro. Assim como seus pais não gostaram muito de mim, eu também não gosto muito dele. Mas são seus pais e não vamos falar sobre isso. Não vamos resolver isso. Vamos aprender a conviver com isso de uma forma mais pacífica. Eu te digo porque é uma habilidade que eu coloco em nós. Porque quando confundimos o que é solucionável com o que é insolúvel, Há grandes problemas. os casais se enrolam muito. Sei o quê? Sim, rola. Ok. Eles ficam presos. E por quê? Não tem como desenrolar isso. São coisas que não vamos mudar. Então, onde quero chegar com isso? Que existe uma parte de uma habilidade que eu chamo de criatividade.
para ver o que fazemos com o que não vamos mudar. E muitas parentas não se atrevem a ser criativas porque acham que não é o certo ou o adequado. Como é que eu não vou para casa? E o que você acha quando você se atreve a ser criativa e colocar isso na mesa? Assim. Conheço muitos casais que fazem isso e resolveram 50% dos seus conflitos assim. Sendo criativas, ousem ser criativas nos relacionamentos. Mas aí, por exemplo, eu adoraria que a gente destrinchasse um pouco o que é solucionável e o que é insolúvel, porque, pelo que entendo, os solucionáveis são questões do dia a dia. Coisas como, por exemplo, deixar a toalha molhada em cima da cama, ou ter muitas reuniões de família e eu não querer ir a todas, ou coisas que fazem parte do dia a dia. Mas o casal, de certa forma, está bem, se dá bem, discute de forma saudável, repara, é empático, tudo aquilo que já falamos. Não, mas o que acontece quando é algo essencial? Ou seja, quais são os problemas que têm solução e os que não têm? Porque o que acontece se for uma questão de personalidade? Não. Como admirar é da pessoa. Você tem que encontrar uma forma de admirar de outro jeito. Você escolheu essa pessoa, então tem que encontrar uma forma de admirá-la de outro jeito. Vamos usar o exemplo do tempo, de como ela administra o tempo. O valor do dinheiro é muito, muito difícil. Medir o que é certo e o que é errado. Tem pessoas que gostam de certas coisas e que não gastariam com outras. E então, quando você começa a isso se torna muito complicado para você. Você não pode julgar porque você é um colecionador de relógios. E se você pode se dar ao luxo, você compra o relógio que quiser. Você pode se dar ao luxo de ter um relógio. É que eu estou te falando do que vi em 40 anos que isso levou ao divórcio. Confundir sozinho. Mínimo. O valor do dinheiro para cada um é algo muito mínimo. E não estou falando. Suponhamos que você tem o dinheiro para o que você quer. E você começa a julgar. Não tem jeito. Só te resta respeitar. Porque se você começa aqui, você deveria. Deveria. Não. Você deveria doar para fundações. Você deveria fazer isso. É muito difícil julgar qual foi a carga que você levou ao longo do tempo. Uma pessoa muito pontual que para ele o valor do tempo é. E a outra, muita gente vai se identificar. E a outra pessoa. E aí, todo mundo 20 minutos chega meia hora atrasada. E hoje vindo para cá teve um acidente. Isso pode tirar minha paz, pode tirar tudo de mim. Que eu tenha ficado presa. Porque eu venho de uma família, de uns avós com uma história que o tempo para minha parceira não tiraria nem 3 minutos dela. Mas você diz que isso é solucionável ou insolúvel? Quer dizer, você não vê isso como algo que pode chegar ao equilíbrio, não? Pode chegar ao equilíbrio depois de muito tempo, mas não estou falando sobre o tempo, e sim sobre o valor dele. Já o que significa chegar atrasada, se o significado do dinheiro, o significado da família de origem, não a sua família, e você vai. Esse é um tema muito importante em que os casais se confundem. Como eu distingo os assuntos quando vejo que algo não tem sua origem, por mais que seja um negócio? Quando vejo que tem a ver com um valor. Aí sejam criativos, isso é algo importante. Eu chamaria isso de habilidade criativa. Criatividade para passar pelas coisas que não vamos resolver e que não gerem ruído. Então, se forem coisas de essência, não vai ter solução. Porque é a essência da pessoa. É a essência. Bom, e aí então você vai ter que ver com o que você consegue lidar e com o que não consegue. E realmente se é possível se comunicar com essas bases que estamos falando. Ou vamos ser criativos e cada um, como dizem os jovens, cada um na sua. Ok? O que acontece quando o que não é solucionável, mesmo com criatividade e tudo mais, é algo tão essencial que não tem jeito. Talvez seja o dinheiro, o tempo. Senão, não posso discutir com você, não posso chegar a um acordo com você, não posso construir isso com você. Ou seja, por quê? Porque talvez você se defenda ou porque tudo que dissemos você não se identifica ou não está processando. Quão criativo você pode ser? Ou até que ponto você tem que chegar e dizer, bem, até aqui chegamos. Olha, é preciso tentar buscar ajuda e aceitar os passos antes de dizer, até aqui chegamos. Porque muitas vezes, veja,
Outra das ferramentas intermediárias para o que você está dizendo é o que eu chamo de pausa. Quando você não está conseguindo negociar algo, mas nem sempre é mais, menos é mais. Dê um dedo. Sabe de uma coisa? Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, respirar um pouco e voltamos daqui a pouco. Ou voltamos amanhã. Ou voltamos em uma semana. O pausa é muito importante. Quando as coisas ficam agitadas. Quando as coisas ficam agitadas, e essa é uma resposta para isso. Também é uma grande habilidade. Sim, é uma ótima ferramenta que podemos oferecer hoje. O famoso ansioso e evitativo. Vamos lá. Pensar que existe o apego ansioso, que é querer resolver tudo agora e querer falar sobre tudo agora. Mas, como eu não estou no meu zen, obviamente vou começar a te sufocar e você. Por esse mesmo medo que eu tenho de que não quero que haja abandono, que se desvie, que o vínculo se quebre. Você vai querer cuidar disso indo embora e vai querer evitar o conflito indo embora, mas eu vou querer cuidar disso conversando agora. Então é o jogo de gato e rato. E aí, pela minha própria experiência, eu aprendi isso porque eu gosto muito de conversar sobre as coisas. Mas às vezes as coisas ficam mais intensas e você não consegue conversar. Mas é importante que a gente esclareça, Julie, como propor essa pausa de forma responsável para que quem ficou ansioso saiba que vai retomar. Exato, para que a gente não perca essa parte de empatia, de te ver e de me importar. Hoje se sabe que precisamos de no mínimo 20 minutos para diminuir nosso ritmo. Porque isso também tem a ver com todo o seu ritmo cardíaco. E que a ansiedade precisa chegar nesse ritmo mais baixo. Então, sabemos que pode ser de 20 minutos até, não até o mês que vem, mas digamos uma semana. Mas ao que me refiro com ansioso? Aí sim vocês podem negociar. Olha, não estamos conseguindo chegar a um acordo, vamos dar um tempo. E é preciso fazer um contraponto. Quanto tempo deve passar? Porque a pessoa ansiosa precisa de um tempo. Claro. A pessoa evitativa também vai querer fugir. Então aí talvez caiba a pessoa ansiosa dizer, ok. Quando voltarmos a conversar, é importante marcar um horário. Que tal amanhã às 18 a gente sair para tomar um café e continuar falando sobre isso? Já marcamos um horário, então a pessoa ansiosa vai se acalmar. Claro. Sim, tem que ter um tempo. Sim, mas não precisa ser imediato. Sim. E como você disse, tudo se entrelaça, porque se você mistura aí, por exemplo, a empatia. Então, o ansioso sabe que, se você se importa, está demonstrando essa intenção, eu sei que você se importa. Só não estamos conseguindo agora por causa do ritmo e do tom, mas eu fico tranquilo. E então, o ansioso chega a um certo equilíbrio dando espaço e o outro chega a um equilíbrio não fugindo do problema, apenas respirando. E é muito importante conhecer seus pontos fortes. Sim. Não adianta falar e discutir mais. Melhor irmos direto ao nosso assunto. Mas a veces, y aquí quiero destacar a parte que machuca o vínculo, que o pause é usado como arma de evasão. Não. Por isso não pode ser uma evasão. O pausa tem que ter um retorno. Não pode ser até aqui. Eu já não gosto mais disso. Quando realmente conversamos. Que não se resolve. Porque senão já vira um assunto maldito que nunca fica claro. Que não se resolve. E o que acontece quando passa o tempo fora e eles voltam de novo? E como provavelmente não sabem se comunicar e não existe empatia, curiosidade, admiração, o que você quiser, eles voltam a se alterar. Olha, o tempo fora não é um intervalo. O tempo fora é um momento para cada um ficar refletindo, se acalmar, mas ficar pensando no que aconteceu e voltar diferente. É uma responsabilidade. Sim. Não é um intervalo em que você pensa. Também não é isso e tá. Mas é como se você levasse isso aqui, tipo, no fundo da sua mente, como assunto pendente, e você vai embora. Você foi caminhar, foi correr, comer, mas no carro você já está chegando com uma proposta nova. Sim, isso eu também quero enfatizar porque muitas vezes a gente vai para esse tempo fora para ficar analisando demais as coisas e acaba se prendendo mais ainda e ficando mais irritado. E você diz, vai caminhar, ou vai conversar com um amigo, ou faça algo que relaje sua amígdala. Essa parte de nós que está sequestrada diciendo luta ou fuga, que é justamente ansioso evitativo.
Então, desestressar e chegar de novo renovados. Agora, vamos ser realistas. Muitas vezes isso acontece num dia super corrido, cheio de compromissos e tudo mais, e por isso você volta a conversar só no dia seguinte e nem pensa tanto nisso. Mas ainda assim tem a responsabilidade. Talvez eu esteja dizendo que você foi dar uma caminhada e vocês estão fugindo, vão me dizer. E se não dava para sair para caminhar, e naquele momento, não importa o que você tenha que fazer, você leva aquela pendência com você. Para poder retomar isso em algum momento, essa é a sua responsabilidade e conseguir chegar criativamente a criar uma solução de uma forma diferente. Você não chega ao mesmo lugar. É como voltar e dizer, sabe, eu já pensei sobre isso, olha o que eu imaginei. Ai, que bom, porque eu também pensei nisso. E aí vocês se encontram de verdade, e isso é ótimo. É mais como chegar ao mesmo lugar. Ok? Do jeito que você coloca, é como se fossem dois membros de uma equipe. Exatamente. Em um projeto comum, não é você contra mim. Exatamente. Eles deram um tempo para esfriar a cabeça, bajar a tensão, mas eles vêm de um lugar. Ok, Julie, eu sei que poderíamos falar de muitas outras habilidades e para isso vamos continuar fazendo podcasts juntos e, bom, também tem as redes sociais do Julie. E, obviamente, fiquem aqui com a gente no Conquista tu Mundo. Mas antes de me encaminhar para o final, é bem sabido que todos nós entramos no namoro, no casamento e nos relacionamentos sem nenhuma preparação. E ainda mais nas gerações anteriores a esta, porque não tínhamos todos esses meios, recursos, informações, isso não existia. Então, por isso eu digo no meu próximo livro, que será lançado em junho, né? Não se case sem saber disso antes, né? Para que você saiba o que vai enfrentar e principalmente como poder enfrentar isso da melhor forma. Mas hoje eu te perguntaria como diferenciar quando as coisas estão se complicando em um relacionamento, a falta de amor com a falta de ferramentas. Como podemos saber se realmente existe amor e o que falta são apenas ferramentas ou se na verdade não há amor ou não há compatibilidade de essência por mais ferramentas que a gente use? Olha, eu sei que é o final. Mas poderíamos fazer um episódio sobre o que é. Então, Porque me parece que o significado do amor é muito importante. Eu já tive parceiras que chegaram com esse motivo de conflito. É que eu já não me amo. Ele levanta a mão e diz, posso dizer uma coisa? Ela diz, já não me amo. E caso precise de algo. Não sei o que é amor para ela, porque vou te contar que ela teve câncer e durante um caso real, durante 5 anos, eu todos os dias às 5 da manhã, nunca deixei sozinha. Para mim é uma forma de mostrar amor através do cuidado. Não, mas para ela amor é que eu mande coraçõezinhos no WhatsApp, como manda para todas as amigas dela. Isso é um sinal de amor. Então, o que me parece muito importante é definir o que é amor para cada casal. Porque eu não acho que exista uma definição única de amor. Eu acho que o amor é cuidado, o amor é proximidade, o amor é empatia, o amor é admiração, mas o quanto isso me importa? Sim, cada um dos grupos. Porque se eu me concentrar no que é o amor, que sempre que quero entrar em contato com meu parceiro, ele vai atender o celular, eu já não ficaria mais com meu parceiro por causa do celular. Não se importa. Quer dizer, isso é muito importante. Acho que a definição de amor é complexa porque tem a ver com o que é amor para mim. E acho que isso é algo que os casais realmente vão ter que perguntar. Eu queria a sua definição de amor, o que mais importaria para você? Amor, o que eu teria que ser na relação para que você dissesse que é amor? Claro, para mim, sem dúvida, é a conexão emocional. Com isso, eu me sinto super amado, que é muito do que a gente já conversou e também abordaria. Eu realmente concordo muito com as 5 linguagens que Gary Chapman criou, mas não concordo que você tenha que amar o outro na linguagem dele e o outro na sua linguagem, só porque me parece uma forma muito limitada de algo tão grandioso que somos. É aprender essas 5 linguagens para dar e receber. Acrescentem mais 3 que vocês considerem importantes e que o parceiro também considere. E deem e recebam eles de forma plena, porque isso é o amor em sua linguagem completa. Para mim é difícil, é pra caramba, sim. Sim. Mas eu não consigo. E além disso, que gostoso, tipo assim, você está crescendo no relacionamento e como pessoa, porra, eu só vou me sentir amado quando ela me mandar coraçõezinhos ou só vou me sentir amado em situações muito específicas. Não, tipo, eu quero me sentir amado nas pequenas coisas, nas grandes, no mínimo, no máximo. Sim, eu coloquei isso como um exemplo para mostrar como a definição de amor é complexa, mas tipo, a pergunta é se as pessoas se separam mais por amor ou por problemas, por falta de amor ou por falta de habilidade.
Eu acho que a falta de habilidades é o que leva ao fim dos relacionamentos. Onde me parece que o amor vai embora quando eu não me sinto ouvida e eu não me sinto admirada, eu não me sinto admirada. Onde está o amor? Mas quando você cuida do relacionamento, desenvolve essas habilidades. Mais sobre isso, que já vamos conversar em outros momentos, quando vocês quiserem. Claro, há mais amor e veja que essa conclusão ficou muito bonita para mim. Vamos ver se você concorda comigo aqui, filosofando que então o amor se confirma que não é só um sentimento, é uma habilidade que se escolhe com decisão. Essa é a verdadeira necessidade. Essa é a conclusão para mim. Qué bonito que chegamos a esa conclusión con toda esa conversa. Então, minha gente, antes de me despedir da minha convidada linda, que além de tudo é minha amiga. E além disso, às vezes ela já me deu alguns conselhos de ouro e para a Karen também. Convido vocês a acompanharem mais coisas que fazemos aqui. Então se inscrevam no canal para receber todas as outras entrevistas. Deixem um like para que, com o algoritmo, vocês nos ajudem a alcançar mais pessoas e nos recomendar. E, acima de tudo, acessem o link que deixo na descrição, porque lá temos oficinas, cursos, meu livro estará lá, temos sessões semanais no Zoom, fazemos muitas coisas muito legais para continuar nesse caminho amoroso, para podermos ser pessoas melhores e também melhores parceiros. E, eventualmente, ou se já forem, melhores pais. Julie, onde as pessoas que ainda não te conhecem podem te encontrar? O que eu acho difícil. Vocês podem me encontrar em todas as minhas redes como Tulamit Grave e também um podcast que eu tenho chamado Pressignificando Ando. E é isso. Página linda. Também tenho o Mic Grave. Tenho todos os meus cursos para ir nisso. Muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado. Você é um amor. Então, continuaremos fazendo coisas e obrigado a vocês por nos deixarem entrar em seus corações. E vamos aplaudir a convidada de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Julie. Lindo. Terminamos.